Está dando continuidade. Falar desse sermão aí da montanha. Falar sobre o sermão da montanha, não, irmãos? Amém? O sermão foi de Jesus, irmão. Vai continuar. Capítulo 5 de Mateus. Vou pedir a nós para lermos. Como é a continuidade, vamos fixar um pouco, né? Vamos ler aí o que nós falamos, o que foi falado na oportunidade passada, na semana passada, e vamos parar no versículo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. E ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E aí chegamos no versículo base para a nossa reflexão de hoje, nosso momento de aprendizado. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós estamos partindo para a terceira bem-aventurança que Jesus cita nesse sermão. Já foi dito que talvez seja um dos... Talvez não, com certeza é o sermão mais completo. Deixa eu corrigir a minha fala. É o sermão mais completo dentro do Evangelho. Dentro do Evangelho. Se você pegar Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, você resume toda a Bíblia, todos os ensinamentos da Bíblia dentro desse sermão. Nós não damos muita importância, porque aqui foge um pouco daquelas passagens bíblicas que nos fornecem contos, algo histórico. Foge um pouco. Aqui é direcionado ao interior, ao comportamental, à real transformação que deve existir dentro do ser humano. É direcionado diretamente ao ser humano. Então, a gente tende a procurar, né, aquela passagem que encontra Jesus no barco, que acalmando a tempestade. Isso é melhor. Isso é melhor para a gente consegue entender mais, consegue visualizar mais o agir, mas aqui é o agir da palavra, da própria palavra, que é Cristo, agindo dentro do ser humano e confrontando todas as atitudes do ser humano. Confrontando. Jesus está falando sobre bem-aventuranças, mas essas bem-aventuranças são confrontadoras. Olha para a semana passada o que nós aprendemos sobre a primeira bem-aventurança aqui de pobre de espírito. E aí até numa conversa rápida ali com o pastor, a gente relembrou um pouco sobre a similitude, né, vamos dizer assim, a semelhança de pobre de espírito, e isso etimologicamente, tá, irmãos? De pobre de espírito com a palavra humildade ou humilde de espírito. E aí, se você procurar um pouco mais na etimologia, você vai encontrar lá uma raiz etimológica que diz que, acho que é do latim, que vem humus, que vem da terra, vindo do chão, ou seja, voltando para o estado original. Lembra que o homem veio do pó e volta para o pó? Lembra disso? Voltando para o estado original. E aí você descreve, você consegue, ou melhor dizendo, consegue entender a humildade, a pobreza, a vulnerabilidade, vamos dizer assim, em altivez que um homem deveria ter. Porque ele nada mais é do que pó. Pó. Nada mais é do que pó. E isso é fato, tá? Ciência comprova isso, e todas as nossas experiências aí com pessoas que morrem. Você colocou lá na terra, a terra, o corpo, a matéria, ela tende a voltar ao seu processo, à sua origem, né? Então você volta lá, só tem os ossos, cabelos
quem usa acrigel, né? Mas, enfim, essa foi a primeira bem-aventurança. A segunda bem-aventurança foi os que choram, e foi muito bem explanado aqui pelo Jorge na oportunidade, porque nós temos uma ideia, né? E eu volto a dizer, a nossa ideia é a ideia confortável, não é a ideia de confrontamento. Quem aqui tinha ciência, não, só a rapaziada aqui da frente, a Rose e Poi, mas quem aqui tinha ciência que o direcional de consolo para os que choram era voltado para aquilo que aprendemos na semana passada? Porque aprendemos que aquele choro é um choro de contristamento com a miserabilidade do homem, ou seja, com o estado de pecado do homem, o estado pecaminoso do homem, o estado de distanciamento do homem de Deus. Era esse tipo de choro, era um choro que leva ao arrependimento, e para esses há consolo, dentro do sermão. Para esses há consolo. Quem sabia disso? Levanta a mão aí quem sabia. Tá, aqui não vale. Sabia. Por quê? Porque olhamos o texto e pegamos o texto e colocamos aonde? Na nossa zona de conforto. Estou chorando, o Jorge foi bem feliz, estou chorando por conta de uma dívida que fiz no momento impensado, não tive um bom planejamento, e essa dívida agora está me sufocando, não consigo pagar. Pô, ganho 2.000, fiz uma dívida de 5.000 no mês, e não consigo pagar. E estou chorando por quê? Porque é normal, a alma está falando, está jogando lá em cima, as emoções estão aflorando, estou desesperado. E aí o único consolo que eu posso ter é realmente o tapa de um amigo nas costas e falar: rapaz, parcela. É o único conforto. Essa é a grande verdade. Mas o que a gente olha? A gente olha para o sermão e, bem-aventurados são os que choram. Vou chorar, e vou ser consolado. Não é esse tipo de choro. Nós aprendemos que, para você ver, com praticamente dois, né? Apenas dois itens de bem-aventurança, nós já aprendemos tantas coisas. Tantas coisas. Já acendeu o alerta para que nós venhamos corrigir o nosso interior, aquilo que foi gerado durante tanto tempo para nós. E hoje, nós estamos aqui, na terceira bem-aventurança, no terceiro item de bem-aventurança. E aí todo mundo entende que bem-aventurança é ser bem feliz, né? É ser feliz. E nós chegamos aqui na mansidão, versículo de número 5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Olha como é que o negócio é interessante. Somos confrontados na nossa pobreza de espírito, na nossa humildade interior. Somos confrontados acerca do direcional do nosso choro e reconhecimento dos nossos erros. E agora seremos confrontados com, talvez, para aquela época, e o estudo aborda muito isso, para aquela época era algo muito fatídico, evidencial na época, mas hoje também o negócio se enquadra muito nessa situação. E nós vamos ver ao longo do estudo que sairemos daqui mais uma vez confrontados. O intuito não é fazer você sair daqui pulando de alegria. O intuito é você sair daqui em guerra consigo mesmo. Porque você não vai mudar todas as suas atitudes aqui dentro da sala em 2 horas. Mas você vai sair daqui travando a guerra, em mudar as suas atitudes no dia a dia, para que você possa evoluir, crescer
crescer na graça, no conhecimento dessa graça, no conhecimento do Mestre. E modelo nós temos apenas quem? Apenas quem? Jesus. Então assim, nós apenas contribuímos. O pastor me perguntou, é você que vai dar aula hoje? Eu falei, vou contribuir, pastor. O pastor Márcio estava perto, ouviu melhor. Vou contribuir. Por quê? Porque quem dá aula é um entendedor do assunto, né? Nós temos essa ideia, né? Ah, está dando aula. Então é muito entendedor do assunto. E não é por aí. Nós somos um aprendiz também, nós estamos na caminhada. E muitas das coisas que eu falo aqui me confrontam diretamente. E talvez esse de hoje aqui me confrontará mais ainda, mas com certeza vai servir aí para o nosso crescimento. Vamos lá, um breve comentário. Um breve comentário em cima do comentário que já fiz, né? Vamos lá. Jesus prossegue o sermão das bem-aventuranças. Anteriormente ele fala os pobres de espírito herdarão os céus. Os que choram serão consolados. Os mansos herdarão a terra. No contexto das narrativas desses fatos, os homens violentos conquistavam seus bens através dessas práticas, da violência, da rispidez e da brutalidade. Vamos lá, vamos entender isso aqui. O que o autor está querendo nos trazer? Está querendo nos trazer a realidade histórica daquela época. A realidade histórica. Até quem não estuda muito a Bíblia, até quem não estuda muito Jesus, assiste filmes. Assiste filmes. E os filmes contam o quê? Os filmes da Idade Média, da idade que se aproximam ali do período de Cristo. O que os filmes nos fornecem a nível de acervo histórico? De guerras, batalhas por conquistas. Tudo que era alvo de conquista, gerava o quê? Uma guerra. Tudo que era alvo de conquista gerava uma guerra. E uma guerra no aspecto físico. Não vou falar no aspecto bélico, porque o bélico já se envolve mais com pólvora, com a questão de arma de fogo. Mas assim, no aspecto físico, na utilização de armas brancas, como espada, na época, aí você conjectura tudo aquilo que nós conhecemos um pouco de história. Espadas, lanças, aquelas catatumbas que lançavam. Então, assim, tudo era dessa forma. Então, ser habilidoso nas guerras, isso trazia o quê? Ele seria visto como diferenciado. Toda pessoa que tinha muita habilidade para a guerra, ele se destacava. Ou seja, então isso era um objeto de conquista. Ainda mais quando se parte para o universo masculino. Era algo que, poxa, não. Pô, Rodrigo com a espada na mão, uma lança, ele vai lá, derruba uns 10. Então, os guerreiros eram muito reconhecidos. Então, isso já mexia. Pare para analisar uma coisa. Então, a existência da guerra, a necessidade de conquistas. Por quê? Por que eu falo necessidade de conquistas? Porque o homem em si, ele tem essa necessidade de conquista. Já viu quando você fica meio inerte, você não se encontra? Por quê? Você tem uma necessidade de conquista. Isso é pessoal, isso está no homem. A existência da guerra, a necessidade de conquista e a altivez de espírito. Viu como é que a gente voltou para o início? Como é que a gente voltou para o início? O homem era muito reconhecido por ter muita habilidade na guerra. Ele inconscientemente desenvolve uma altivez de espírito. Aí é uma coisa que eu aprendi com a minha esposa, né? Com conversas. Como é que soa bem, né?
altivez de espírito. Ó, eu estou chamando o cara de soberbo. Tá? É a mesma coisa, altivez é a mesma coisa de soberba. Só que a palavra é um pouco mais suave, né? É um inverso do humilde. Isso aí. É um inverso do humilde. Seria um antônimo, né? Então, o cara é altivo. Quer ver? Vira para uma pessoa que nós estávamos conversando, virou para uma pessoa e fala: poxa, você é meio altivo. E aproveitando, cortando aqui uma coisa, fico feliz com a presença do amigo. Como é que é o nome do amigo? Cristiano, amigo que reconheceu a Cristo um dia desse aqui no encontro nosso. Nós estamos felizes pela presença dele? Amém. Então vamos voltar para a altivez de espírito. A existência da guerra, a necessidade de conquista, altivez de espírito. Por quê? Isso traz destaque para o homem. Trazia, né? Então o homem tendia a querer resolver todas as coisas com aqueles utensílios ali, ó: violência, rispidez e brutalidade. O homem tendia a ter esse entendimento de vivenciar suas guerras utilizando essas ferramentas: violência, rispidez e brutalidade. E aí Jesus vem nesse sermão, dentro de todo esse contexto histórico, dentro de todo esse pano de fundo da história, Jesus vem, começa a falar nesse sermão e já eles não estavam entendendo nada, mas Jesus estava sendo cirúrgico para quebrar tudo aquilo que estava dentro do ser humano. Vamos lá. Jesus quebra a espinha dorsal. Eu gosto de ler o estudo antes e ficar falando, eu acabo falando algumas coisas que eu acabo falando, mas me perdoem, tá, irmão? Jesus quebra a espinha dorsal daquele sistema, ou seja, esse sistema que envolvia os homens da época, a humanidade da época, acerca da guerra. Contrariando através dos seus ensinamentos, ele diz: os mansos herdarão a terra. Aí eu tenho uma pergunta e quero que alguém participe. Vamos lá. Como é que é o nome da irmã aí? Aqui na frente da Denise. Cláudia, o que você entende por manso? Pessoa tranquila. É para definir com o que vocês entendem mesmo, tá, irmãos? Para definir com o que vocês entendem. E aí, Rodrigo? Calmo, paciente. Aguardando aí. Humilde. Vai, tia Nina. Tranquila, tolerante. Tal. Olha o que Jesus está falando para aqueles homens que tinham toda essa cultura entranhada dentro deles. Jesus está falando ali, ó: os mansos herdarão a terra. Jesus não está falando de conquista? Não está? Está, não está? Acordaram, né, irmão? Deram uma cochilada, mas acordaram, voltaram, né? Está falando de conquista, não está? Tá? Guerra, necessidade de conquista. Não, estou voltando aqui para o nosso pensamento. Guerra, necessidade de conquista, altivez de espírito. Opa, Jesus está falando que os mansos herdarão a terra. Como é que manso vai ganhar a guerra? Vamos contextualizar. Está lá no meio de um povo lá, dentro de uma realidade aí dessas guerras, que nós temos uma guerra civil, né? As facções, essas guerras aí, nós temos uma guerra civil. Vou usar então a torcida do Flamengo, Baidó. Vou usar a torcida do Flamengo. O que fez eu nunca mais voltar no Maracanã. Você sai lá, entre si, eles guerriam. Entre si. Saiu, encontra a urubuzada com a raça, meu Deus do céu, tem que correr até a ladeira da Mangueira para poder ficar vivo e contar a história. Hoje está aqui no meio dos irmãos hoje. Então assim, quem é manso naquela realidade, herda alguma coisa? A necessidade de conquista ali é derrotar o oponente.
Não é isso? E os tranquilos, os calmos, os pacientes, qual é o outro adjetivo que vocês usaram? O tolerante. E esses, dentro dessa realidade, vão apanhar, né? Ou vão ter que correr, né? Então, mas Jesus está pegando a realidade daquele povo que vivia dessa necessidade de conquista, que travava várias guerras com a utilização de espadas, de lanças, que o derramar do sangue era algo vivencial para eles, era algo muito latente para eles. Jesus agora está dizendo, ó, os mansos, os tranquilos, os calmos, tolerantes, eles herdarão a terra. Jesus está confrontando eles. A gente entende confrontamento como quando a gente usa muitas palavras, né? Mas com poucas palavras Jesus está confrontando eles. Fala, Rosa. Deixa eu conjecturar aqui. Espera aí. É o que muitos pensaram. Ouviram? Ouviram não? Então, o Zé ele falou há uns segundos atrás que o herdar ali é por merecimento. Foi a hora que eu vou até, peraí, merecimento, nós não merecemos nada. Mas assim, agora ele se corrigiu, é por direito, direito de posse. Quando você é filiado, você tem um direito de posse. Entendemos isso? Amém? Você não sair daqui. Falei que o intuito é você sair daqui se confrontando. Não é você sair daqui falando, já está na minha mão, então é só eu tocar o barco. Não é assim. Então, vamos lá. Mas quando a gente volta lá, vamos voltar para aquele cenário lá, do sermão. Inicialmente, eu acredito, é uma crença minha, eu acredito que alguns começaram a refletir inicialmente como a Rose começou. Também acredito que alguns avançaram na reflexão como a Raquel avançou. E acredito que a pessoa que simbolizava a Rose na época já refletiu melhor quando ouviu um outro posicionamento e opa, não é nada disso não. Eu acredito nisso. É uma crença minha. Não diz no texto, tá? Por quê? Porque Jesus está dizendo que os mansos herdarão a terra. Jesus está terminando a ideia de guerra. Não é isso? É isso? Jesus está confrontando a necessidade de conquista dos homens. Não é isso? Jesus está jogando no chão a altivez do Espírito. Porque Jesus está utilizando uma virtude chamada mansidão. Calma, eu não preciso mais guerrear, como a Raquel explanou. Poxa, não há mais uma necessidade de conquista, porque estamos falando de herança, correto? Estamos falando de herança, não existe mais aquela, deixa eu achar, insaciabilidade por conquista. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Não existe isso. Não existe mais a realidade de sangue sendo derramado. Não existe mais brutalidade, violência e rispidez. Jesus está confrontando eles. Jesus está confrontando todos aqueles que estão ouvindo o sermão, está confrontando nas suas ações, na mudança das suas ações. É isso que Jesus está fazendo. A terra, o Zé se adiantou, realmente a terra. Jesus, mas de início,
Pare para analisar. Você vive isso. Conquista de terras, de posse territorial. A Rose até nos ajudou aqui, trazendo um fato da nossa realidade de hoje, que é a guerra da Ucrânia com a Rússia. Então é uma guerra territorial. E aí, imagine lá naquela realidade, chega Jesus, se assenta e começa a dar esse ensinamento. Quando você fala de terra, você acha que inicialmente as pessoas que estão ouvindo vão imaginar outro tipo de terra a não ser essa daqui, territorial? Vão? Não vão. No desenvolver da reflexão é que as pessoas vão assimilar, ou talvez outros nem assimilem, do que realmente está sendo dito. Concordam com isso? Mas assim, inicialmente as pessoas que estão ouvindo, elas visualizam o quê? O território, a terra normal, porque você estava falando para uma pessoa de cultura de guerreiros. Bens materiais. E assim, depois que eles vão assimilar que Jesus estava falando das moradas celestiais. Hoje nós não vivemos essa realidade do uso da espada, mas nós também travamos as nossas guerras aí, usamos os nossos utensílios, e às vezes achamos que não usamos violência, rispidez e brutalidade, mas utilizamos de outra forma. Os mesmos utensílios, mas com outra roupagem. Então, assim, isso é confrontador para a gente, para nós, né, melhor dizendo. Isso é confrontador, e o que é confrontador nos faz crescer. O que não é confrontador, aquilo que massageia o nosso ego, não nos faz crescer. Nos faz inchar, nos inflar da nossa altivez. E aí nós não absorvemos aquilo que é realmente o Evangelho de Cristo. Antes de analisar o adjetivo manso, vamos conhecer qual terra os mansos herdarão. A terra citada não é esta terra que vivemos. Aí vai entrar naquilo que o nosso amigo Cristiano conseguiu contribuir, a Rose, a Raquel e os Éder, né? Não é essa terra que vivemos, pois a mesma foi amaldiçoada. Eu queria que alguém desse essa referência bíblica. Gênesis capítulo 3, versículo 17. O que gerou a maldição direcionada à terra? O que gerou, irmãos? O pecado, né? Cometido por quem? Pelo homem. Pelo homem. É? Joga para eles não, Denise. Sobrou um pedacinho para nós. Então assim, isso aí. Não, mas a Denise está falando lá, foi Adão e Eva. Deixando o Pedro solado, né? Então, entendemos que a terra é amaldiçoada por conta da existência do pecado cometido pelo homem. Pelo homem. E aí, usando aqui os termos técnicos do Zé aqui, no sentido genérico, ou seja, extensivo. Não estamos falando de sexualidade, estamos falando de quê? Estamos falando da existência. Então, humanidade. Vamos lá, irmão, vamos lá. Entendemos aí a questão da maldição sobre a terra. A terra que os mansos irão herdar é uma terra perfeita, pois quem a arquitetou foi o próprio Deus. Ele preparou especialmente para o seu rebanho, e por isso, aleluia. Essa terra é perfeita e nela não entrará pecado. Nós acabamos de refletir que o que amaldiçoou, o que trouxe maldição à terra foi o quê? Pecado. Essa terra que está sendo, de certa forma, prometida, está sendo prometida porque é uma herança, correto?
Não é esse o nosso raciocínio? Não é? Está sendo prometida é o quê? Lá não existirá pecado, nem consequências do mesmo. Amém? Amém? Tem um povo que não é adepto do glória, né? do aleluia. Então vamos no amém, então. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E por quê? Aí eu vou entrar um pouquinho. Por que não existirá pecado? Nós já conseguimos refletir por conta da maldição da terra. Porque o homem foi lá, pecou e amaldiçoou a terra, correto? Agora, os mansos herdarão, irão para essa terra perfeita e não entrará pecado e nem as consequências do mesmo. Não foi a ação pecaminosa do homem que amaldiçoou a terra? O que fará o homem não mais pecar? É exatamente o que como é que é o nome? Paula disse: nós seremos purificados. Mas aí eu vou usar um outro termo de entendimento: nós seremos e transformados, não estaremos mais sob o domínio do pecado. E aí poderemos herdar. E aí se cumprirá a palavra, Cristiano. E aí poderemos estar em um local perfeito, em um local que não sofrerá mais as consequências do pecado. Então, se muitas das vezes estamos contristados, é por conta dessa existência maldita do pecado, irmãos. É por conta da existência do pecado. O pecado é como se fosse... Tem pessoas que configuram isso, né? Fazem essa conjectura. Que o pecado é como se fosse uma corrosão. Todo mundo sabe o que é corrosão, sabe? Como uma corrosão, vem deteriorando. Não. Para mim não é. E o meu universo é entender um pouco de corrosão, tá? Para mim não é. Por quê? Porque a corrosão é vista de uma forma totalmente nociva, agressiva, vamos dizer assim. Por quê? Porque a corrosão está destruindo, mas a corrosão está fazendo voltar ao estado inicial. Quando pega o ferro, usar o ferro para não falar aço, que é o meu universo. Quando você pega o ferro, quando ele começa a corroer, nada mais é do que ele está voltando ao minério, que é a terra. Então existe um ponto vamos dizer assim, benéfico nesse processo. Está mostrando que tudo volta à origem. Mas assim, para prevenir a tal corrosão, enxergando pejorativamente, maleficamente, para prevenir, sempre tem que haver um revestimento, tem que haver uma forma de neutralizar os meios que ativam o processo. E qual é a forma, irmãos, para nós? Viajei aqui, né, irmãos? Qual é a forma? O que nos protege é a presença do Espírito Santo, é a vivência com o Espírito Santo, é o evoluir e o germinar os frutos do Espírito Santo. E aí nós paramos para analisar uma coisa. Cara, nós estamos falando de mansidão. E alguém lembrou que mansidão é um dos frutos do Espírito? Amém? Amém? Então a presença do Espírito Santo é fundamental nas nossas vidas. Fala, Tia Nina. Não, nós não estaremos diretamente nessa terra prometida. Entendeu? Porque, deixa eu te explicar, quando Cristo vier buscar a sua igreja, o que diz a palavra acerca daqueles que morreram? Eles ressuscitarão o quê? Primeiro. Ressuscitarão primeiro. Ou seja, eles adquirirão também o corpo glorificado, visivelmente a todos,
primeiro. Então, eles estão em algum lugar de descanso, de paz, de tranquilidade, de presença de Deus, mas ainda não herdaram, porque não chegou o momento de herdar por direito. Ainda não chegou o momento. Então, vai para... Eu não queria usar o termo, mas vamos lá para entendimento. Você vai para um local intermediário. Intermediário. Com presença de Cristo, com toda a ação benéfica do Espírito, da presença de Deus, sem a existência de pecado, sem a existência das consequências do mesmo, sem a existência da consciência humana aqui. Morreu em Cristo e está nessa realidade, descansando em Cristo. Então vamos entender aqui, irmãos. Toda essa explanação conseguiu te responder? Amém. A Bíblia diz assim, ó: após a morte segue-se o que, irmãos? O que vocês entendem como juízo? Estou falando de juízo. Estou falando de julgamento. Julgamento é o que promove um juízo. Após a partida vai seguir a sentença daquilo que foi realizado aqui, vivenciado pelo homem aqui na terra. Se foi com Cristo, existem promessas. Se foi fora de Cristo, também existem promessas, infelizmente. Então a nossa luta é para quê? Para partirmos com quem? Com Cristo. Amém? Vamos seguir. Rapaz, a escola foi lá, deu um loop e voltou e a gente conseguiu. Glória a Deus. Esse lugar existe. Esse lugar é real. E é para esse lugar que devem estar voltados os nossos pensamentos, o nosso visualizar em Cristo. Nós não temos que ficar aqui querendo adquirir muitas posses aqui nesse lugar. Por quê? Porque existe um lugar muito melhor para nós. Existe um lugar que nós vamos nos encontrar. E aí o pastor José falou: nós não nos lembraremos. Cara, aí eu tenho uma interpretação muito louca acerca desse negócio, mas é um negócio meu que eu vou compartilhar com vocês. Já viu quando a Sofia nasceu, pastor? Que o Senhor pegou e parecia que o Senhor conhecia ela já há muito tempo. Era um pedacinho seu. É isso que eu imagino que vai acontecer lá. Glória a Deus. É isso. Eu não vou ter lembrança nenhuma, mas é um pedaço meu. É um pedaço meu. Eu vou abraçar de forma que parece que é um pedaço meu, mas parece não é um pedaço meu. Por quê? Porque nós estaremos juntos com o cabeça, e nós agora seremos glorificadamente o corpo real de Cristo. Amém? Glória a Deus. Jesus é o nosso modelo de mansidão. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É uma referência de Mateus 11, versículo 29. Semana passada nós aprendemos aqui sobre o jugo, né? Aquele dispositivo, vou usar aqui a fala do Zé, dispositivo direcionador, né? Então, assim, nós temos que visualizar em Jesus. O jugo de Jesus nos direciona nas nossas ações comportamentais para que venhamos crescer na graça e no entendimento. Jesus nos compara a ovelhas. Ezequiel capítulo 34, versículo 31. Vou dar uma corrida aqui, irmãos. Então a gente pode dar uma lida ali rápida ali. Duas pessoas aí. Uma encontra Ezequiel 34, 31. E o outro encontra João capítulo 10,
14. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o Deus de vocês. Palavra do soberano Senhor. João. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ele usa essa figura de linguagem para nos mostrar o caminho da mansidão e da dependência dele. Por que será que Jesus nos compara a ovelhas? Alguém tem alguma coisa a falar de imediato? O pastor falou que já conviveu com ovelhas e com bodes. Tem uns bodes lá perto de casa que você não pode deixar o carro não, senão ele... tem uns bodes abençoados lá perto de casa. Eles invadem até casa, para vocês terem noção. Vamos ver as respostas que foram propostas ali. Primeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus. Bode é da família do cabra, cabrito. A ovelha é da família do cordeiro. Se Jesus é o cordeiro, nós somos a igreja de Cristo, somos a noiva de Cristo. Então nós somos as ovelhas. Nós somos as ovelhas do cordeiro. O cordeiro é Jesus Cristo. Todos ouviram? Ouviram? É necessário nós entendermos isso aqui, para tirarmos bode e cabrito e acharmos que é uma mesma linhagem. Não é, tá? E é por isso que está ali como o versículo dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ou seja, é o Cordeiro. Cordeiro. Não tem nada a ver com bode, não tem nada a ver com cabrito. Tá bom? Segundo, a ovelha é um animal dócil. A ovelha é sensível à voz do bom pastor. Lembra que nós estamos falando de mansidão? Existe uma raiz etimológica para mansidão que fala sobre a tendência a ser guiado por mãos. É uma raiz etimológica. Depois você coloca lá no Google, lá, etimologia da palavra mansidão. Aí vem várias raízes etimológicas para você, desde a mais simples, desde a mais filosófica. Eu viajo um pouco nas mais filosóficas. Por quê? Aí você começa a entender. A ovelha, ela tem necessidade de ter um pastor. Ela tem necessidade de ter um pastor. E ela é aberta ao toque do pastor, o conduzir do pastor. Lembra daquela figurativa nossa do passado, que o pastor vinha e com o próprio cajado direcionava a ovelha? Muitas das vezes isso acontecia com a mão. Vai fazer isso com um gato. Cria gatos lá e vai fazer. Vai fazer isso com os bodes que tem lá perto de casa. Colocar a mão nele. Ele é ríspido. Ele é ríspido. Ele é violento mediante ao quê? Ao toque. A ovelha não. Está entendendo a linguagem figurada que Jesus está utilizando? Para quê? Para nos trazer um entendimento de que temos que ser o quê? Dóceis. Temos que ser abertos ao toque, irmãos, e ao direcionar do pastor. Temos que ser abertos a isso, temos que ter essa necessidade. A ovelha, ela está indo para cá, ó. Se o pastor fizer isso, tocá-la, ela toma novamente o rumo. Já se o bode fizer isso com o bode tenta te dar uma chifrada. O bode, ele age com o quê? Com violência, com rispidez e com o quê? Com brutalidade. Voltou para lá, irmãos. Voltamos para o início. Violência, rispidez e brutalidade. E aí? Agora é momento de guerra. Guerra interior dentro de nós. E aí? Figurativamente, somos bode ou somos ovelhas? Figurativamente. A ovelha, ela é tão voltada a nível do direcional,
que às vezes ela não precisa mais do toque, ela conhece a voz do pastor. Ela conhece a voz do pastor, ela não se engana. Enquanto ela não ouvir, o pastor, por exemplo, vou utilizar uma pessoa aqui, é o Cristiano, para não direcionar pastores, né? Que senão já viu, né? Cristiano é o pastor do rebanho de ovelhas. E aí a ovelha está se desgarrando, está saindo do direcional, o Júnior vai lá e vai, volta. Ela não vai. Se o Cristiano falar, não precisa nem falar, ô! Ela retoma. Se utilizando aqui do figurativo que nós estamos evoluindo aqui em reflexão, o pastor falou uma coisa aqui, o visual é diferente, tá, irmãos? O visual é diferente. Uma pessoa que se enquadra figurativamente como ovelha de Cristo, visualmente é uma pessoa diferente. Eu aprendi uma coisa com o pastor isso aí, quando eu entrei aqui. Eu não falo para ninguém que eu sou crente. Não falo. Parei desse negócio de ficar falando que sou crente. Não falo, não falo. Por quê? Eles que têm que enxergar isso. Quando você já chega, eu sou crente, tá? Você chega se auto-justificando. Você está querendo atrair olhares diferenciados para você. E o que tem que mostrar a minha crença em Cristo Jesus, a minha vida com Deus, é a minha própria vida com Deus. É a minha própria vida com Deus. Então, assim, não adianta eu ser um bode. A voz que direciona as ovelhas de Cristo, irmãos, é a palavra, tá? Palavra. Seja ela dita por quem estiver transmitindo. Por quem? É o que eu falo. O Júnior é cheio de falhas, Mas o Júnior vem aqui e tenta falar o que está na palavra. Não tento remediar o que... Não é para confrontar mesmo. É para confrontar mesmo. É para sacudir o nosso interior e falar, poxa, rapaz, eu estava achando que eu era crente de verdade, rapaz, eu tenho muita coisa ainda para crescer. Então é dessa forma. A terceira ali, ó, a força da ovelha está na sua cabeça. Vocês já viram ovelha brigando? Vocês já viram ovelha, como ela encontra um obstáculo? Elas formam um escudo, utilizando cabeças. É um escudo. Aí vem a similitude. A força da ovelha está na cabeça, essa afirmativa. Vamos lá. A força das ovelhas de Cristo está onde? No cabeça, que é Jesus Cristo. No cabeça, que é Jesus Cristo. O cabeça não é o pastor, irmão. O cabeça não é o reverendo, não é o bispo. Não é. Ele também é ovelha. Fica jogando jugo para cima do camarada, não. Ele também é ovelha, é só um condutor. Só um condutor. Então, assim, o cabeça das ovelhas é Cristo. E é em Cristo que está a nossa força. Então, se em Cristo está a nossa força, nós não precisamos de agir com violência. Precisamos? Precisamos de agir com brutalidade? Com rispidez? Então... Quarto, a sua principal defesa está na união umas com as outras. Aí entra o que o pastor se adiantou aqui em me ajudar. Da forma que elas utilizam da sua força, que é a cabeça, para poder se defenderem ou romperem algum obstáculo. Olha lá, ó. Comunhão. Ovelha sozinha se torna presa. Ovelha necessita de quê? De quê? De comunhão. É por isso que é importante entender o porquê das questões figurativas, da figura de linguagem. Por quê? Uma ovelha sozinha, ela se torna vulnerável. Ela não tem a comunhão como objeto de defesa. Ela se torna uma presa.
vamos dizer assim, para os caçadores. E aí vamos utilizar outra figura de linguagem, que é o lobo, e lobos, ladrões, entendeu? Falsificadores da palavra que o pastor está utilizando aqui. Ou seja, palavra que não confronta, irmão, que deixa você na sua zona de conforto, é palavra motivacional, irmãos. Motivacional. Se eu quero agir o meu motivacional, eu procuro um especialista da área. Se eu quero ser confrontado a crescer em Cristo, aí eu tenho que ver o que a palavra diz. Entendeu? Vamos lá. Iremos analisar ponto a ponto os predicados do animal ovelha. Na verdade, nós já até evoluímos nisso, mas vamos lá. E veremos se nós, no sentido figurado, nos enquadraremos aos mesmos predicados das mesmas. 1. Você entende que Jesus, sendo Cordeiro de Deus, está acima de você? Quem entende isso, diga amém. Amém, então. Você é uma pessoa dócil ou amarga? Não, peraí, você é uma pessoa dócil? Rapaz, poucas pessoas. Vem cá, irmãos. Vamos lá. Quando a gente enxerga aquilo dali, ser dócil ou amargo, aí a gente direciona logo para onde? Para o centro das nossas emoções, a alma. A nossa alma. Deixa eu falar uma coisa aqui. O espírito humano, o sopro de vida no homem, o espírito humano veio da onde? Veio da onde? Aqui não vale. Veio da onde, irmãos? É para massificar, é para falar. Veio de Deus. Até do assassino. O espírito humano, nós somos formados, essa é a nossa forma de entender, de espírito, alma e corpo, correto? Correto? Então, o espírito humano, ele veio de onde? Qual é a origem dele? De Deus. Até do assassino, até do pilantra lá, do outro que é ocultista, que adora a Satanás, também. Todos compactuam desse entendimento? Sim? A alma, a fonte dos sentimentos, humanos. O espírito veio de Deus. Essa fonte dos sentimentos, que é a alma, ela absorve o externo e faz o quê? Corrompe esse espírito, polui esse espírito. A alma domina através das ações. Então, ser dócil ou amargo depende do que está dominante na alma. Porque o espírito é muito acessível a voltar-se para Deus. Mas e as emoções? Aonde estão? Para onde estão direcionadas? Aí eu gosto muito de uma palavra do pastor. As motivações são frutos da alma. Se estiver corrompida, vai te levar para onde? Para onde? Para a perdição. E você não vai conseguir evoluir em mansidão. E aí se enfatiza o quê? Uma coisa que a Denise falou: em Deus. Se a minha alma, eu passei foi 12, 18, praticamente 30 anos da minha vida, a minha alma absorvendo coisas horrendas, ruins, se entregando a motivações erradas, se entregando a sentimentos errôneos, se entregando a caminhos errôneos e a caminhos que me levam à perdição. Eu absorvi isso. Isso está em mim. Está na minha alma. Agora eu venho para Cristo, sofro uma crítica do Evangelho, aprendo que tenho que ser manso, porque os mansos herdarão o que é de direito.
herdarão a terra. A minha alma vai continuar gritando, Vanessa, para eu não ser amargo, para eu não ser dócil. Aí vamos voltar para os nossos adjetivos anteriores, para eu não ser tranquilo, para eu não ser calmo, para eu não ser tolerante. A minha alma vai gritar querendo dominar o meu espírito e externar nas minhas ações aquilo que não é condizente ao quê? A palavra, ao ensinamento de Jesus lá no monte. Entendeu a guerra? Jesus acabou com a guerra territorial e jogou agora a guerra para onde? Para dentro de você, para dentro de mim. Se não existir essa guerra, se existir predominância daquilo que não se enquadra na palavra, com os ensinamentos de Jesus, não está havendo guerra, está havendo o quê? Cumplicidade. Cumplicidade. Tem que haver guerra. Eu tenho que querer enfiar a espada, mas a guerra que está interior dentro de mim tem que falar não é para enfiar a espada. Mas a pessoa me lesou, mas a pessoa me feriu, mas a pessoa agiu de má fé, está errada a pessoa, mas o Evangelho me ensina que eu só herdo terra se eu for o quê? Manso, se eu for tolerante, se eu me igualar, se eu for dependente de Deus. Entendeu? Olha só, isso que a Denise falou ali é importante. Ela falou ali que às vezes a gente está assim no momento, né? No momento que eu falo de sono, é uma conjectura minha. No momento de sono você tem aqueles pensamentos, né? Pensamentos que, você olha e fala, isso não é de crente não. Isso não é de uma pessoa que está em Cristo Jesus. E aí, é aí que está. O que é gerado através desse pensamento? O pensamento vem. Pensamento vem, mas o que é gerado dentro de você? Cara, como é que eu posso estar pensando isso? Se é gerado conformismo, cumplicidade, se você dá vazão a esses pensamentos, aí tem alguma coisa errada. Não está existindo guerra. Agora veio o pensamento. Às vezes vem o pensamento do meu vivencial de 30 anos. Vem o pensamento do meu vivencial por estar dentro dessa humanidade que é dominada pelo sistema. Vem o pensamento de uma cultura sistemática e demoníaca que é posta no mundo para que as pessoas vivam desse jeito, que eu tenho que prevalecer e me dar bem em todas as situações. Vem o pensamento, mas aí a guerra interior que está sendo promovida pela ação da palavra através do Espírito Santo, essa guerra que faz você acender e falar, realmente eu estou em Cristo, porque se eu não tivesse eu já tinha feito. Realmente eu estou em Cristo, porque se eu não estivesse eu já tinha dado vazão a isso. Fala. Gálatas 5,17. A Rosa vai ler uma referência aqui, ó. Então, isso aí. A carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. A carne nada mais é do que a fonte de externar as ações da alma, que é onde é gerado o pecado. Vamos à frente ali, que senão eu não consigo terminar não, irmão. O animal ovelha é dócil. Volta lá. O animal ovelha é dócil e sociável. Aí me deu uma pancada, né? Eu não sou nem um pouco sociável. Que vergonha para nós, que somos pensantes e temos a Bíblia à nossa disposição. A ovelha é sensível à voz do bom pastor. Você é uma pessoa que ouve e obedece a palavra de Deus do bom pastor? A palavra do bom pastor? É uma pergunta, tá? Você ouve?
responda internamente para você. Você ouve e obedece a voz do bom pastor, ao que diz a palavra? Você é alguém que gosta de ler o manual do bom pastor? Quantos aqui leem a Bíblia? Você gosta de conversar com o bom pastor? Orar? Quantos aqui oram? Tem uma explicativa? Você sabia que a oração é uma das formas de obtermos essa conversa com Deus? Com o bom pastor, enfim? Sim, né? Todos sabem. A força da ovelha está na sua cabeça. Jesus é o cabeça da igreja e também o líder do seu rebanho. Você está sendo guiado pelo Espírito de Jesus? Totalmente? Então, se valendo dessa nossa sinceridade aí, é o que respalda essas nossas oscilações. Porque não estamos totalmente, nós oscilamos, mas o importante é não parar a caminhada. E a caminhada que eu estou falando, desculpe aí a Denise, mas a caminhada é de você estar vindo para cá para o templo, não é de você se relacionar mesmo com o pastor real do rebanho, que é Cristo. Palavra, oração, relacionamento mais íntimo com Cristo. Bem, vamos lá. A força da ovelha está na sua cabeça. Jesus é o cabeça da igreja e também o líder do seu rebanho. Você está sendo guiado totalmente pelo Espírito ou por sua vontade? Vou nem pedir para responder, tá? Essa daqui fica aí entre vocês. Nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Jesus ou por nossas vontades? Por aquilo que se encaixa dentro do que eu quero. Entendeu? Porque às vezes até as nossas orações são direcionadas ao que eu quero. Eu nunca falo, seja feita a sua vontade. Nunca. Eu falo aquilo que eu quero. Não sei, eu quero isso, eu quero aquilo outro. As minhas orações são motivadas através do meu querer, da minha querência. E não é dessa vontade, dessa forma. Saiba que os que são guiados por Jesus são domados. Tornam-se mansos e cordatos, que são sensatos e não divergentes. Sensatez e não divergência. Sensatez. Olha só, ser guiado por Jesus, você não está imune a vivenciar um momento de desvio. Mas você é sensato. Você volta para o caminho. Você volta para o caminho. Porque você sabe que o caminho é que vai te levar. Amém? Você sabia que a ovelha não esperneia quando é levada ao matadouro? Quantos sabiam disso? Não? Sabiam, né? Ela nem mesmo muge ou faz aquela... É a forma, né, de verbalização da ovelha. E você? Murmura quando passa por provações? Façamos uma avaliação de nós mesmos e vejamos se estamos enquadrados nesses pontos que analisamos. Ou seja, tudo que falamos aqui é para ser analisado, não é para ficar remoendo. Poxa, eu não tenho esse proceder, meu proceder é errôneo acerca disso. É para nós identificarmos pontos que devem ser melhorados em nós. E através do nosso relacionamento com Deus, com Cristo, que é o cabeça da igreja, nós buscarmos em Cristo, através do Espírito Santo, da leitura da palavra, da oração, nós buscarmos em Cristo vencermos esses obstáculos. E eu creio que nós venceremos. Amém? Amém. Conclusão, queridos irmãos, sejamos discípulos de Jesus. Sigamos os passos do nosso Mestre. Ele foi o ser mais santo que passou por esta terra. Se quisermos herdar a terra da promissão, a Nova Jerusalém, temos que andar como Jesus andou. Ele é o exemplo.
Felizmente o Júnior não é o exemplo. Felizmente nenhuma outra figura que esteja aqui, como pastor, como qualquer outro cargo funcional dentro da igreja, é exemplo. O nosso exemplo é Jesus. O nosso exemplo é Jesus. Massifique isso para você não ficar criando expectativa em pessoas. Expectativas que eu estou falando de santidade, porque todos estão passivos a erros. E você às vezes desiste da caminhada, por quê? Porque fulano errou. Pastor fulano de tal, usa vários adjetivos para poder classificá-lo e esquece que o nosso exemplo é quem? Está fraco. O nosso exemplo é quem? Que Deus nos abençoe. Amém? Se colocam de pé, irmãos. O pastor pediu para a gente estar orando e nós vamos estar agradecendo. Vamos orar, irmão? Glória a Deus, nós te louvamos, te engrandecemos por mais uma vez que estivemos aqui e podemos sentir a alegria do Teu Espírito em nós, podemos sentir, Senhor, o Seu direcionar através da Sua palavra, Senhor, para as nossas vidas. Te pedimos que outros momentos como esse possam se repetir, Pai, com mais intensidade, com mais confrontamento, com mais essa ação de nos tirar, Senhor, da nossa zona de conforto. Deus, é o que te pedimos, Pai, é o que também te agradecemos nesse momento. Te pedimos que o Senhor nos guarde durante o decorrer do dia, que o Senhor nos dê um momento de celebração mais tarde abençoado por Ti, e que o Senhor possa continuar alcançando, Senhor, as nossas necessidades, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.